Olá, tudo bem? Eu sou o Ukla, sou o coach de videogame, já tem 10 anos e hoje a gente começa o nosso trabalho como analista aqui no Multiverso. Nesses últimos 10 anos eu trabalhei principalmente com League of Legends, ajudando os jogadores a melhorar nesse jogo, e nesse mesmo jogo a gente atingiu o desafiante múltiplas vezes. Então, nosso primeiro trabalho aqui vai ser criar uma tier list. Basicamente é mostrar pra você quais são os personagens mais fortes e quais personagens que estão fracos. O problema das tier lists que você encontra aqui pelo YouTube é que todas elas, sem exceção, são baseadas em opiniões. E acontece que nem sempre a sua opinião ou a opinião de alguém reflete o que de fato está acontecendo. Igual você vai logo perceber com a nossa tier list. O que eu fiz foi fazer um levantamento dos 100 melhores jogadores de cada personagem, para a gente chegar à conclusão de quais personagens a gente consegue realmente ficar bom e carregar com eles, e quais personagens simplesmente estão abaixo da média. Então esse tipo de informação que a gente organizou para cada um dos personagens, e essa é a primeira tier list não subjetiva que você encontra na internet. Aproveitando esse tipo de conteúdo, dá um trabalhão para organizar, então se você gosta desse tipo de coisa, deixa o seu like, ajuda muito, e se inscreva no canal. Nosso canal tá bem pequeno, tá bem no começo, mas se todo mundo se inscrever, a gente vai lançar cada vez mais vídeos sobre multiverso. Então vamos lá. Tem um cara que todo mundo sabe que tá forte, ou pelo menos as pessoas acham que ele tá forte. É o nosso querido Pernalonga. Será que ele realmente precisa ser nerfado? Tá bem mais forte do que os outros personagens? E a resposta é sim. O Pernalonga é o único cara no 2v2 que tá chegando perto dos 3.000 pontos de rating. Mesmo no normal game, os personagens têm rating ou MMR, igual a gente vai chamar daqui pra frente, que vai acumulando conforme você vence partidas. E não só o Perna tem um MMR muito alto, tipo tá 200 pontos na frente do segundo colocado, mas também é muito claro quando você vê a lista de jogadores que a galera que joga de Pernalonga tá ganhando bem mais, tá com o MMR muito mais alto. Então a primeira coisa que eu posso te afirmar é, primeiro, o Pernalonga tá muito mais forte, segundo, ele vai ser nerfado com certeza. E ele vai ser nerfado por conta de duas razões específicas. O teto tá muito alto, se você for um jogador bom e você pega o Perna, você consegue fazer muita diferença. E a segunda razão é que na mão do jogador comum, na minha mão, na sua mão, ele também tá forte demais. Então, são normalmente essas duas coisas que orientam se uma empresa vai nerfar ou não um personagem. Então, o Pernalonga é disparado ao top 1, teto mais alto, e o top 1 personagem de modo geral em todo o multiverso. Não tô falando que ele é fácil de jogar, talvez você precise se dedicar bastante para ficar bom com ele, mas a conclusão é muito mais fácil subir com ele do que com qualquer outro. Na sequência, a gente tem um cara que algumas pessoas estão falando que é fraco, que você simplesmente precisa saber jogar contra ele, e outros falam que tá roubado, que é o nosso querido Gigante de Ferro. O Gigante de Ferro é o top 2 no teto mais alto, o que em inglês a gente chama de Skill Ceiling. Enquanto o Perna tá batendo quase 3.000 pontos de MMR, 2.700, o Gigante tá com 2.550. Também tá muito alto e praticamente na frente de todos os outros dos caras do multiverso. E o Gigante de Ferro é a primeira surpresa dessa tier list, porque se você observar em outras tier lists que você encontra por aí, ele praticamente nunca tá entre os melhores. O que as pessoas têm feito é valorizado muito o Pernalonga e a Velma, mas esquecem dos outros. Então, assim como o Pernalonga, o Gigante não só tá muito bom na mão dos melhores jogadores, mas também tá com elo médio muito alto, cara. Ele tá bem próximo do Perna. Então, você pode ter certeza, se a equipe de balanceamento tiver a par dos números, né, igual provavelmente eles estão, o Gigante de Ferro com certeza vai ser nerfado também. E vai ser percebido não como algo que a comunidade pediu, mas sim como provavelmente uma forma de acabar com a jogada barata que ele consegue fazer na maioria das partidas. Eu não sei se você viu o campeonato de luta que rolou recentemente, o EVO. Basicamente, os dois ganhadores estavam jogando de Tom e Jerry e Mulher Maravilha. Mas se você observar o restante do top 8, tem um personagem aí que tá aparecendo muito, né? É bem claro quem é. É a nossa querida Velma. Das 8 duplas finalistas, ela tava em 6. E isso com certeza é suficiente para fazer com que ela seja nerfada em breve. Mas uma parada que eu sempre pensei da Velma é, cara, essa personagem é muito fácil de jogar. Ela é muito simples e ela é muito eficiente no que ela faz. E os números mostram exatamente isso. Ela não tem o teto super alto. Se você for um jogador muito bom, você não consegue transmitir isso com o seu gameplay de Velma. A distância de você e um cara que é medíocre, digamos assim, não vai ser tão grande igual o Perna, igual o Gigante de Ferro. Mas o elo médio da campeã é estupidamente alto, bem próximo do Gigante de Ferro e próximo também do Pernalonga, o que leva justamente a esse tipo de conclusão. A Velma é fácil de jogar e ela tá forte. Então isso coloca ela no top 3 da nossa lista e pode ter certeza, ela vai ser nerfada por conta dessa razão e também por conta da presença dela exagerada nos campeonatos. O que isso faz também é transformar a Velma no top 1 recomendação. Se você tá pensando em jogar 2x2 por enquanto, ela é a personagem plug and play. Você começa a jogar com ela e rapidinho você tá carregando. Então a gente já viu o top 1, top 2 e top 3, e os dois próximos são interessantes. Mas antes de falar deles, a gente vai falar dos caras que estão mais fracos no multiverso. E um deles é um personagem que as pessoas falam que é forte pra caramba, só precisa estar
na mão da pessoa certa, e eles não poderiam estar mais enganados, que é o Steven Universe. Esse personagem tem o teto mais baixo do multiverso, enquanto que o Perna tá com seu 2700 e alguma coisa, o Steven Universe tá com apenas 2070. Você pode achar que não é uma diferença tão grande, mas a verdade é que é grande pra caramba. E não só isso, o elo médio que joga com o Steven também é super baixo, enquanto que no Perna tá em 2040, o Steven tá em 2670, o que possivelmente mostra pra gente que não adianta ser super bom, você não vai conseguir fazer milagre com esse personagem, e que também provavelmente é um pouco mais difícil subir com ele, já que os números, os status, as hitbox dele, ou uma combinação de todas essas coisas fazem com que ele seja um personagem um pouco mais fraco. Acompanhando o Steven bem de perto, a gente tem a Garnet. Garnet também tá super fraca, cara, teto baixo e elo médio baixo também. Mesmas características que o seu colega de série animada. E diferente do Steven, a Garnet, pelo menos na minha experiência, é muito mais presente. É um pick bem mais popular, você acaba enfrentando bem mais. E é possível sim que nos elos mais baixos ela seja bem mais eficiente, você não pode se esquecer que a gente está fazendo um levantamento dos melhores 100 jogadores com cada personagem. E tem muita gente para baixo. A Garnet talvez seja uma personagem que seja forte por conta da combinação de socos com armadura, que acaba pegando muita gente desprevenida, além de também ter no arsenal dela alguns projéteis, algo que nesse jogo é muito forte. Vai perceber que no top 5 desse jogo tem muita gente com projétil. Outros casos curiosos, cara. A gente tem o caso da Mulher Maravilha. Foi uma personagem utilizada na final do EVO, que acabou levando o troféu. Apesar de ter alguns jogadores que estão com 2400 de MMR, o elo médio da personagem é super baixo. E se você joga de Mulher Maravilha, ou se você já jogou um pouco, talvez você já tenha percebido. Às vezes parece que falta recurso para lidar com diversos dos personagens. O laço da verdade dela não é muito fácil de encaixar. Ela tem alguns combos, mas os loops não são tão fortes, igual por exemplo da Arlequina e do Finn. E os especiais também deixam um pouco a desejar. Então a gente pode afirmar que o Nakat fez milagre, conseguindo vencer o EVO com a Mulher Maravilha, e ela sendo bufada vai ficar ainda mais fácil para ele. Apenas para referência, o elo médio da personagem tá na casa de 1770. Igual a gente comentou, projéteis são muito fortes nesse jogo, e tem um doguinho, nossa querida Cachorrênia, que se destaca nessa área. A Cachorrênia é uma personagem que assim que eu comecei a jogar com ela, eu percebi o quão simples era o kit dela. Basicamente o seu papel é ficar atacando aquela parede de fogo, spamando projétil, e às vezes salvando o seu amigo, ou simplesmente deixando o cordão umbilical ligado ali para ficar dando dano no adversário. Após cada partida você percebe o estrago que você fez, mesmo tendo lançado só algumas fireballs, você viu que normalmente você é o top dano da partida. Então ela dá muito dano, tem um kit bastante simples, e os números meio que provam isso. Ela tem o teto baixo, ela é a quinta personagem com o teto mais baixo de todos, ficando atrás do Steven Universe, da Garnet, que a gente já falou, de mais dois, que a gente vai falar logo na sequência, mas o elo médio dela tá na frente da maioria dos personagens. Tem alguns caras que estão na frente dela, com certeza, mas isso meio que mostra que ela é parecida com a Velma, fácil de jogar e tá forte. Só que ela não tá tão forte igual a Velma ainda tá bem melhor. Agora no top 4 da nossa tier list a gente tem um personagem que parece bem simples e completo, que é o nosso querido Salsicha. Ele tem projétil, ele tem o Dragon Punch, ele tem a voadora pra frente, e ele também tem os loops insanos que permitem você zerar o adversário. Então o resultado não podia ser diferente, eles estão um pouquinho pior que o gigante, pouca coisa, e é um cara que tem chance de passar sem ser nerfado. Em outras palavras, depois que vier o próximo patch, todo mundo vai ficar mais fraco, todos esses caras que eu falei vão ser nerfados, e o Salsicha talvez não. Ou seja, talvez ele seja o melhor personagem para você investir um tempo, porque você vai conseguir jogar com ele durante muitas semanas antes de ser nerfado, ou talvez até meses. Na sequência, quando a gente falou de projéteis, a gente deu a dica. A gente tem o Tom e Jerry. O Tom segue bem pior do que o top 3, Perna, Gigante e Velma, mas é forte. Para 2v2 ter projéteis ajuda muito, já que muitas vezes tá aquela confusão, e quando você vê, você já tomou uma bola de tênis na cara. Apesar de ser um personagem que parece ser complexo, eu não acho que ele é. A gente joga bastante com o Tom. A diferença é que com outros bonecos você tenta ir pra cima dos outros, e com o Tom você tenta manter distância deles. Então muda bastante o seu estilo de gameplay. E junto com o Salsicha, o Tom é um que talvez não seja nerfado. No top 8 da EVO só tinha um presente, e se ele tomar um nerf, pode ter certeza que muitos outros vão tomar. Como é o caso do nosso querido Superman. Superman, cara, de todos os que a gente falou, ele tem um teto bem alto e a média um pouco mais baixo que os outros, significando que ele não é tão simples quanto parece e você precisa dedicar um pouco de tempo para realmente fazer a diferença com o boneco. Então nosso top 5 tá formado: Pernalonga, Gigante de Ferro, Velma, Salsicha e Tom e Jerry. Agora os top 5 dos personagens mais fracos, pelo que a gente viu por enquanto, na terceira posição a gente tem o Steven, na quarta Garnet e tem 3 em aberto. Agora na primeira posição dos piores a gente tem o LeBron James, seguido bem de perto
pelo Taz. Enquanto quem joga de perna tá tendo facilidade para subir, tá com 2045 de elo em média ali no top 100. Quem joga de LeBron tá na casa dos 1600, bem abaixo do perna. E o mesmo caso se repete com o Taz. Você vai encontrar ainda com certeza uns jogadores muito bons com esses personagens. Eu diria que de Taz é ainda mais raro encontrar, já que ele é razoavelmente simples. Então, o Taz no multiverso é percebido como um personagem simples. E talvez essa simplicidade esteja relacionada também a ele tá fraco na meta. Já o caso do LeBron James, ele foi visto inicialmente como um personagem que poderia ser forte, já que ele tem instâncias diferentes. O Void está começando a jogar um pouco mais com ele, e ele aprendendo algumas mecânicas e ensinando para os jogadores, as coisas podem mudar, mas por enquanto que a gente percebe que ele também está bem fraco. E com isso falta apenas um cara aí nessa lista que está entre os mais fracos. E na quinta posição a gente tem a Arya Stark. A Arya tem o teto baixo, assim como diversos outros que a gente falou aqui nesse vídeo, mas não só isso, a média de elo dela também é razoavelmente baixa. A Arya é uma personagem percebida como algo que você precisa investir bastante tempo e ficar bom com ela. Isso talvez porque ela seja o personagem mais leve do Multiversus. Então tomando 2 combos, você toma um Spike e você já tá fora. Então aí a gente tem 10 dos 17 personagens entre os mais fortes e os mais fracos. E se seu personagem não foi citado, é porque ele tá ali no meio do grupo e provavelmente não vai ser mexido de uma maneira, pelo menos, negativa pelos desenvolvedores. Mas tem 2 personagens que fazem parte da mesma franquia que eu preciso citar. O primeiro deles é o Finn. O Finn é um cara que eu percebi que tem um teto baixo. O cara top 1 tá com 2070 pontos, muito atrás de qualquer perna longa. E ainda assim o Finn é estupidamente popular. Tem algumas jogadas que ele consegue fazer perto da beirada do mapa que parecem ser razoavelmente eficientes contra quem tá aprendendo. Mas tenha em mente, o teto baixo significa basicamente que você não consegue fazer milagre com o boneco. Ele não te permite, certo? Apesar disso, o elo médio dele é bom, na casa de 1800. Agora, bem melhor do que ele é o Jake. Cara, o Jake talvez seja ainda mais popular do que o Finn hoje em dia. Você consegue se expressar bem mais como jogador e carregar as partidas, já que não só ele tá batendo picos de elo mais alto do que o Finn, mas também o elo médio tá bem melhor. Então isso foi uma surpresa pra mim e acredito que pra outros jogadores também vai ser, já que muitas vezes o Jake é percebido e colocado em tier lists numa posição um pouco inferior. Então tá aí uma tier list isenta de opinião que deu bastante trabalho fazer. Se você gostou, se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse e valeu. Tchau!